Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro, estamos começando o nosso programa Pós-USDA. A gente vai falar sobre os números que foram divulgados no começo da tarde desta sexta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no seu relatório mensal de oferta e demanda. A gente fala aqui de soja, de milho e de trigo. Estou com meus colegas consultores de Safras e Mercado, que já cumprimento, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro, Elcio, olá a todos. Mais um relatório do USDA aí, é um relatório que a gente não esperava grandes mudanças e elas não vieram, né? Mas o mercado reagiu a isso também, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Elcio Bento, boa tarde, Elcio, tudo bem? Boa tarde, Alessandro. Tudo bom? Olá, Luiz. Também no trigo, sem grandes alterações, safra do Hemisfério Norte já consolidada e alguns ajustes feitos e que precisam ser feitos ainda na safra do Hemisfério Sul. Basicamente foi isso o relatório. Maravilha, eu lembro sempre a vocês que é muito importante a inscrição no canal do YouTube, Safras TV. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários, assim você fica sabendo dos nossos vídeos que são atualizados diariamente. Todos os dias a gente tem um vídeo novo no nosso canal. Em safras.com.br, você conhece a plataforma Safras, tem à sua disposição o trabalho do Elcio, do Luiz, dos nossos outros consultores, estatísticas, tudo que você precisa de informações para o agronegócio, além, é claro, da nossa agência de notícias com os nossos jornalistas. Já vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a falar dos números divulgados no comecinho da tarde desta sexta-feira. Aí na tela, como sempre, a gente começa com a soja. Então, esse relatório de outubro, o departamento colocou a produção americana 2024-2025 em 124,7 milhões de toneladas. O mercado esperava, na média, a gente sempre lembra que é um número mais baixo, o número mais alto é feito uma média. Na média, o mercado esperava 124,4 milhões de toneladas. E em setembro, o relatório de setembro colocava 124,8 milhões de toneladas. Estoques americanos 24 e 25 foram revisados aí para 14,97 milhões de toneladas. O mercado, na média, trabalhava com 14,75 e em setembro era o mesmo número, 14,97 milhões de toneladas. A gente vem para os números de estoques globais, 24 a 25. O relatório colocou 134,7 milhões de toneladas. O mercado, na média, indicava 134,3, suas expectativas, e em setembro eram 134,6 milhões de toneladas. Da safra 23-24, os estoques globais foram revisados para 112,4 milhões de toneladas. O mercado, na média, trabalhava com 112,2 e em setembro eram 112,3 milhões de toneladas. Luiz. Bom, Alessandro, se a gente olhar na vírgula, né, a gente percebe que o relatório foi um relatório relativamente baixista, né, porque todos os números que o USDA trouxe ficaram, os principais, né, ficaram acima do que o mercado estava esperando. Olha, de 200 a 400 mil toneladas, isso não é nada, tá? Mas a gente já esperava, de fato, né, que as mudanças, se viessem, seriam muito, muito pequenas. Elas foram pequenas e foram, inclusive, menores do que o mercado estava esperando. Então, eu diria que o relatório ele fica entre neutro e baixista, tá? Neutro porque as mudanças foram pequenas, conforme o esperado, mas baixista porque os números ficaram acima do que o mercado estava esperando. Então, acho que o principal número que era, né, o número que mais chamaria a atenção do mercado nessa temporada é o número de produção americana. Nessa temporada não, nesse relatório, desculpa. Número de produção americana, que a gente esperava por um corte um pouquinho maior, o corte veio, mas veio de forma bem restrita, digamos assim. Então, o USDA reduziu em 0,1 a produtividade média das lavouras americanas, então a gente já esperava por essa redução, porque do relatório de setembro até esse relatório de outubro, as condições das lavouras americanas de fato pioraram, um pouquinho, mas pioraram, então era natural a gente esperar por uma pequena redução na produção, mas o USDA cortou aí só 100 mil toneladas, então né, não tem muito mais o que trazer de surpresa com relação à safra norte-americana. A safra norte-americana é uma safra muito grande, a maior da história dos Estados Unidos, é uma safra recorde, que naturalmente leva a esses estoques também muito grandes. Então a gente viu o USDA trazendo o mesmo estoque
final americano em 24, 25, quanto a gente esperava por um pequeno corte. Então, por esse lado, é um relatório baixista, né? Pensar em números globais, também os ajustes eram pequenos, estavam sendo esperados, mas ao contrário aí do que o mercado esperava, no caso do estoque global, para 24, 25, a gente esperava por um corte e o USA trouxe um aumento, um leve aumento, de 100 mil toneladas. E no caso do estoque 23, 24, a mesma coisa. Então, assim, relatório com pequenas mudanças, conforme a gente esperava, né, como eu já falei, mas como os números ficaram acima do que o mercado estava esperando, é um relatório que dá para considerar de alguma forma baixista. E não é à toa que Chicago, depois do relatório que estava tentando esboçar alguma recuperação, né, agora aponta para baixo. Começou a cair, caindo bem aí em algumas posições, porque de fato a safra americana vai ser grande, né, como a gente já vem falando há um tempo. Dificilmente esses números vão mudar de uma forma importante daqui para frente. E as atenções agora migram, né, cada vez mais para a safra sul-americana. E, inclusive, com relação a isso, o USDA não trouxe nenhuma mudança para número brasileiro ou argentino de produção. A gente não esperava por nenhuma mudança, porque no nosso entendimento é muito cedo para fazer qualquer corte de produção aqui no Brasil, por exemplo, né? Embora a gente saiba que a gente esteja com plantio atrasado por aqui, não é só o plantio que resulta em corte de produção. A gente precisa, de fato, um problema climático agora no último trimestre do ano para ter algum corte. Como ele não aparece ainda por enquanto nas previsões, faz sentido o USA manter essas previsões aqui para a safra da América do Sul. E aí, pegando o todo, né, a safra norte-americana é gigante, né, a maior da história, e provável safra sul-americana também recorde, a tendência é de um mercado mais fraco ali na frente. Então, né, Chicago sempre olha para frente e em se confirmando, né, a partir dessa confirmação na safra americana agora como recorde, e em se confirmando daqui para frente uma safra sul-americana recorde também, a gente tende a ver Chicago testando os 10 em breve, quem sabe buscando patamares até mais próximos de 9 aí até o final do ano. Então, eu acho que o USDA não surpreendeu, né? Como eu falei, trouxe números aí que fazem sentido para nós, né? E para boa parte do mercado, mas como ele trouxe uma produção um pouquinho acima, aí o mercado está reagindo negativamente. Paulo Molinari está entre nós. E aí, Paulo, tudo bem, Paulo? Boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo, Paulo. Já chega e tu te boto para jogo aqui, ó. Temos aqui os números do milho, vamos avaliar aqui, Paulo. Esse relatório para o milho indicou a produção americana 24-25 em 386,2 milhões de toneladas. Na média, o mercado esperava 385 e o número de setembro era 385,7 milhões de toneladas. Os estoques americanos 24-25 foram indicados em 50,77 milhões de toneladas de milho. O mercado trabalhava, em média, com 49,3 e em setembro eram 52,2 milhões de toneladas. A gente vem para os números globais, 24-25 do milho, 306,5 milhões de toneladas, o mercado na média trabalhava com 306,9, em setembro eram indicados 308,4, a gente passa para 23, 24, 312,65 milhões de toneladas neste relatório agora de outubro, o mercado esperava na média 308,7, e em setembro eram 309,6 milhões de toneladas. Que tal esses números, Paulo? Me pareceu aí... Não mudou muita coisa? Basicamente, a única grande surpresa do relatório foi a produtividade, né? Foi mais um recorde, né? O recorde do recorde subiu mais um pouquinho a produtividade, aí manteve mais uma produção alta, né? E o estoque já é o estoque do relatório do dia 30 de setembro, o estoque de passagem da safra 2024. Não há muita surpresa nisso, pequeno ajuste na demanda. É um relatório que continua sendo bem neutro, abaixista para o milho, porque 4,10, 4,20 parece baixo, mas o preço mínimo americano é 3,70. Então ainda podemos ver o contrato de dezembro da Bolsa de Chicago vindo aí no 3,70, porque na verdade tem aí 70% da safra americana para entrar ainda. E precisa muito fato novo aí para realmente mudar a trajetória de preço daqui para frente. Precisa de uma alta do petróleo,
um acirramento da guerra, né? Uma quebra na Argentina, na safra de verão, que a gente só vai saber lá na frente. Então, esperanças para a alta de milho de Chicago, por enquanto, são remotas. Beleza, Paulo? A gente muda agora para o trigo. Falar com o Elcio aqui. Elcio, a produção americana, 24-25, indicada neste relatório em 53,6 milhões de toneladas. A referência que a gente tem é o relatório anterior de setembro, que eram 53,9 milhões de toneladas. Aí a gente passa para os estoques americanos 24-25 para o trigo, foram indicados aí, colocados em 22,1 milhões de toneladas. O mercado, em média, trabalhava com 22,3. E em setembro, eram 22,5 milhões de toneladas. Passando para os números globais de trigo, 24-25, temporada, indicado 257,7 milhões de toneladas. O mercado, em média, trabalhava com 256,4. Em setembro, eram 257,2 milhões de toneladas. Os números 23-24, 266,2 milhões de toneladas, arredondando. O mercado, na média, trabalhava com 265. E em setembro, 265,3 milhões de toneladas. Elcio. Pois é, também sem grandes alterações no caso do trigo. Talvez o cenário global é que o mercado esperava um estoque menor e o estoque subiu um pouco. Mas essa alta também, em torno de 500 mil toneladas, para um estoque de 257 é quase nada. No caso norte-americano, também o estoque, a variação que nós temos nos estoques finais é basicamente o que variou os estoques iniciais, ou seja, os estoques remanescentes da safra 23-24. No corpo do relatório, o que a gente teve foi uma redução da produção próxima a 300 mil toneladas e na outra ponta, compensada, na verdade, né, por um aumento da estimativa de importação. Então, o SDA pega o Excel, já que reduziu a produção, compensa com as importações, um pouco mais de consumo de trigo para ração, e o que a gente viu foi essa leve queda dos estoques em relação ao mês passado, também um pouco abaixo do que o mercado esperava, sem grandes alterações. No quadro global, acho que a produção também reduz 2,8 milhões de toneladas, reduções aí esperadas para a União Europeia, também para a Rússia, questões climáticas nessa região como um todo é bastante complicada, nós temos reduções significativas e necessidade até tanto dos países da União Europeia quanto da Rússia de ingressarem em seus estoques para continuar agressivos ou agressivas no mercado internacional. Então, chama atenção esses números. A Índia um pouco menos. No Brasil, uma queda de 500 mil toneladas. Apesar dessa queda, a nossa percepção é que ainda precisará ser feito um novo corte, né, para o USDA entrar dentro da realidade de produção brasileira. Eles trabalhavam com 9,5 milhões, reduziram para 9, e os nossos números aqui é para algo em torno de 8 milhões de toneladas. Então, mesmo não sendo um grande volume da produção brasileira, me parece que o USDA, para entrar dentro da realidade, vai ter que cortar pelo menos mais 1 milhão de toneladas da produção. Na Argentina não teve alteração, também acho que o USDA trabalha com um número um pouco forte para a Argentina, já acima do que a safra da Argentina trabalha, e também na Argentina a gente está num momento crucial para a questão climática, para a gente ter a confirmação dessa safra entre 18 e 19 milhões de toneladas. Acho que basicamente foram enfim, essa configuração. No caso do que aconteceu com os estoques, um leve aumento dos estoques, também no caso global, é devido ao ajuste dos estoques iniciais. Então, apenas aqueles ajustes pontuais que o USDA precisa ainda fazer na safra do Hemisfério Norte. O mercado já começa a olhar muito para o plantio de inverno do Hemisfério Norte e complicações, especialmente na Rússia, vem chamando a atenção. E aqui no Hemisfério Sul, a gente precisa a consolidação, as incertezas que ainda existem no Brasil. Já tem uma safra que quebrou bastante em função de seca e de geada, e ainda tem incerteza nessa colheita final, em Campos Gerais, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que ainda pode ter surpresas. Fora isso, o número em si, acho que foi neutro para o mercado, sem a gente considerar, ou a gente considerando as pequenas alterações, em especial os volumes de estoques. Maravilha, vamos para aquela rápida rodada final, falando de Bolsa de Chicago. Começa pela soja. Temos a soja em grão operando neste momento no contrato novembro a 10,07 e um quarto, com queda de 0,7%, Luiz. O que impactou nessa queda aí?
Ele vinha, o mercado vinha tentando esboçar uma reação hoje, como eu já comentei, né, Alessandro, mais cedo, antes do USDA, mas depois desses números aí, como eu falei, com pequenas mudanças e de uma forma geral, né, um relatório de neutro ao baixista, o mercado esfriou, né, e está indo para o lugar dele, que na minha opinião é $10 ou menos, tá? Porque diante de uma safra americana desse tamanho, diante de uma possibilidade de uma colheita recorde na América do Sul, $10 é alto para Chicago, na minha percepção, tá? Então, à medida que a gente for caminhando em direção a uma confirmação de safra grande aqui na América do Sul, provavelmente a gente vai ver esse mercado mais fraco ainda. Então, para mim, faz sentido. A gente vai ver em breve o mercado testando os 10 aí na posição spot, quem sabe até perdendo, né? Isso obviamente vai depender da questão climática aqui na América do Sul, que é o grande ponto de atenção daqui para frente. Então, vamos ficar atento aí. Mas realmente o mercado esfria depois de um setembro um pouquinho mais quente, no sentido de especulações com o clima na América do Sul. Além da gente ter essa confirmação de uma safra grande nos Estados Unidos, o clima está melhorando por aqui. As chuvas estão chegando, o plantio deve andar, o desenvolvimento inicial das lavouras deve ser mais satisfatório a partir de agora. Então, a não ser que a gente tenha uma nova mudança, né, para pior no clima, a tendência continua mais negativa do que positiva para Chicago. Beleza. Paulo Molinari, o contrato de dezembro do milho está em 4,15,5, com uma baixa de 0,7%. Eu estava olhando o gráfico, desceu a escadinha aí nos últimos dias, né, Paulo, de novo? Na verdade, Alessandro, 4,20, 4,30 é caro, né? Para uma safra americana gigante, né? Não é recorde, mas é uma safra gigante, né? E tem ainda 30% apenas da safra colhida. Então, tem tudo para entrar ainda, né? Terminando a soja, o produtor americano se dedica primeiro a colher rápido a soja já tinha chegado perto de 50% da colheita, agora vai vir todo mundo para o milho, e esse milho ainda pode vir abaixo dos $4. O milho precisa, como eu disse para vocês, uma coisa nova, uma exportação semanal americana muito forte, uma alta continuada do petróleo para puxar o etanol e dar suporte ao milho, ou uma quebra na Argentina, que está longe de se configurar ainda para ser um suporte para Chicago. Então, o mercado em baixa para Chicago é plenamente normal. A gente fecha com o trigo, que para dezembro opera 5,90. Sempre lembrando que nós estamos gravando, ainda falta uma horinha aí de pregão, mas tem 5,96 com baixa de 1,3%, Elcio. Não sei se dá para colocar na conta do SGA, que pesa enfim, redução dos estoques, ou melhor, aumento dos estoques globais, porque o mercado já operava em baixa. Se a gente olha um contexto um pouco mais de médio prazo, a gente teve uma queda acentuada devido ao ingresso da safra do Hemisfério Norte, mas os estoques globais eles têm reduzido há algum tempo, e nós temos uma safra russa também menor. Preços lá tão competitivos, mas a Rússia está exportando muito. E a percepção que a gente tem é de que a Rússia não terá como manter esse ritmo de exportações durante toda a temporada, o que pode fazer com que a gente tenha uma redução, enfim, do ritmo das exportações russas, menos trigo na Rússia, na verdade, e para isso só ocorreria, na verdade, com o governo colocando alguma taxação para exportação que poderia refletir no mercado internacional como um todo. Eu acho que o mercado, o sinal do mercado para agora é um viés de alta, exatamente depois da acomodação, do recebimento da safra do Hemisfério Norte, que foi uma safra menor do que a do ano passado. Então, em mantendo a situação de consumo, as exportações norte-americanas estão num bom ritmo, a tendência é que a gente tenha, durante essa entre-safra do Hemisfério Norte, uma sinalização de alta para as cotações. Maravilha, muito obrigado a vocês. Eu sempre lembro que o trabalho desses senhores, craques, na consultoria, no agronegócio, está todo na plataforma Safras, safras.com.br. Conheça as análises deles, os serviços de consultoria à disposição dos nossos assinantes. Também tem aqui no nosso vídeo as nossas redes sociais, esteja junto com a gente, e na descrição do vídeo ainda os próximos eventos, cursos, lives, enfim, o que tem de novidade de cursos e eventos Safras Mercado está na descrição do vídeo, clica lá, te informa e se inscreva. Muito obrigado, Luiz, Elcio e Paulo. Um abraço, bom final de semana para vocês, bom final de semana a todos.